Então, bora lá, né? Para quem não me conhece, eu sou Sabrina Valadão, trabalho com desenvolvimento pessoal e profissional, com as técnicas da constelação familiar, do coaching, da reprogramação mental. Estou há 10 anos trabalhando nessa área. Então, hoje nós vamos falar sobre os 10 pilares que estão impedindo a sua vida de fluir. É muitos, sim, mas nem tanto. Um puxa o outro. E você vai entender aqui que você é totalmente responsável pela vida que você tem hoje. Você é totalmente responsável pelos resultados que você está tendo hoje. Assim como também você é responsável pelos resultados que você deseja. Então, eu vou pedir você para compartilhar aqui, para você clicar no aviãozinho que precisam, né, que estão com a vida aí travada, bloqueada e que precisam de direcionamento, que precisam descobrir qual é desses 10 pilares que tá mais assim necessário e urgente ser trabalhado, tá bom? Então, olha só. São 10 pilares, né? Não vou aprofundar em todos aqui, mas vou te trazer essa consciência de quais são esses pilares que estão travando a sua vida, que estão impedindo você de ter a vida que você quer, que estão impedindo você de ter a profissão, o sucesso profissional, o sucesso financeiro que você deseja. Então você vai observar, né? Quais que estão assim mais necessários, porque a partir daí você já consegue também saber qual ferramenta você precisa, qual profissional você precisa para te ajudar e te orientar, tá bom? Então, olha só. Os 10 pilares são crenças limitantes, questões sistêmicas, padrões herdados dos pais, padrões da infância, falta de autorresponsabilidade, falta de merecimento, falta de desenvolvimento, falta de ação, mentalidade, postura infantil. Esses são os 10 pilares e eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada um deles, tá bom? Então, olha só, as crenças limitantes, elas estão dentro de você, dentro de todo mundo. Todos nós temos crenças, né? Algumas crenças são fortalecedoras, outras crenças são limitantes. Todo ser humano tem crenças. Essas crenças conduzem o nosso comportamento. Portanto, elas conduzem os nossos resultados. Porque uma crença limitante faz você pensar, sentir, agir e reagir de determinada forma. Então, as suas crenças, elas estão literalmente no comando da sua vida. Elas estão comandando a sua vida, elas estão comandando o seu ser, os seus resultados. Então, um exemplo. Na vida afetiva, se eu tenho a crença que todo homem trai ou que todo homem não presta, eu vou enxergar esses homens que me rodeiam, os homens que eu encontro, os homens que eu convivo ou que eu me relaciono com essa crença de que homem não presta, de que todo homem trai. A crença limitante, ela é o seu chip interno. É como se cada crença dessa fosse um óculos, né? Você olha para a vida através desse óculos que é esta crença. Então, elas estão fazendo você enxergar tudo dentro desse contexto, assim como atrair pessoas e situações que comprovem a sua crença. Então, por exemplo, na questão financeira, se eu acredito que dinheiro é sujo, se eu acho que para ganhar dinheiro tem que trabalhar muito, se eu acho que quem ganha muito dinheiro é porque está passando a perna em alguém, porque está fazendo algo de errado, se eu acho que não tem como ganhar dinheiro fácil, então a minha vida, ela funciona a partir dessas crenças acerca do dinheiro. Eu funciono a partir dessas crenças, a minha mente funciona a partir dessas crenças, os meus pensamentos funcionam a partir dessas crenças. E quando eu funciono a partir dessas crenças, tudo ao meu redor também vai ter os resultados correspondentes a essas crenças. Porque a nossa crença, ela está ditando tudo na nossa vida. A questão é que nem sempre nós conseguimos perceber quais são as nossas crenças limitantes. Por isso a importância de trabalhar um dos 10 pilares, que é o pilar do desenvolvimento. Seja bem-vinda, Raquel.
É isso aí, Raquel. Parabéns. Saiu da sessão de coach e veio pra cá. Então, às vezes a gente não percebe quais são as nossas crenças limitantes. Tem pessoas que não fazem a menor ideia do que seja crença limitante, né? Mas todos nós temos, né? Algumas mais fortes, algumas mais enraizadas, algumas mais escondidas. Então, as crenças limitantes é um dos 10 pilares que estão impedindo a nossa vida de fluir. Então, se, por exemplo, eu acredito que tudo é difícil, que é difícil arrumar emprego, que é difícil empreender, se eu acredito que eu não posso aumentar os meus preços porque ninguém vai pagar, se eu acredito que as pessoas nunca vão pagar o valor do meu serviço, eu vou funcionar a partir disso, eu vou ter uma postura a partir disso, eu vou me comportar a partir disso. E é isso que vai acontecer, é este resultado que vai acontecer. Então, o pilar da crença é um dos pilares que difere a pessoa que tem resultado daquela que não tem resultado. Né? Não é sorte, gente, não é sorte. São os nossos pilares internos, né? Que sabotam, que travam, que precisam ser desenvolvidos. Então, quando uma pessoa, né, faz a mesma coisa que você, vende o mesmo serviço, vende o mesmo produto que você e ela tem dinheiro, é porque ela tem uma crença que faz ela acreditar que ela merece aquilo, que o serviço dela vale aquilo, que o produto dela vale aquilo. E às vezes vai ter outra que vende o mesmo produto e o mesmo serviço e acha que é difícil, ou acha que as pessoas vão dar o cano, ou acha que as pessoas não têm condição, ou que elas não têm dinheiro. Esta é a crença dela. Então é claro que a postura, a forma de comunicar de ambas pessoas vão ser diferentes. É claro que a forma de vender esse produto, de vender esse serviço, vai ser diferente. O posicionamento vai ser diferente. E é claro que aquela pessoa que está do lado de lá, ela também vai receber isso diferente. Então, nem sempre, né, quase nunca, preço barato quer dizer que vende mais. Porque é a crença que está por trás. Então, eu conheço pessoas que têm uma crença de escassez muito grande, com competência, que não consegue fluir. Da mesma forma que eu conheço pessoas que têm uma crença de merecimento e uma boa relação com o dinheiro, e elas nem são tão competentes assim. E elas ganham muito mais dinheiro. Então, a crença, ela está determinando, é um dos pilares. Então, o outro pilar, né, que é preciso trabalhar, que vai te ajudar a trabalhar o primeiro pilar, que é o pilar da crença, é o pilar do desenvolvimento. Não tem como, gente. Todos nós temos crenças limitantes, todos nós temos nossas questões internas, todos nós temos todos esses 10 pilares aqui. Então, por isso é importante trabalhar o pilar do desenvolvimento, porque é ele que vai me trazer essa condição de olhar para mim, de olhar para minha questão, de olhar para as minhas dificuldades. E é muito importante fazer esse trabalho num processo de autoamor. E não se culpar, não se sentir mal, não se autoflagelar, não se autodestruir por autocobrança. Porque todos nós, sem exceção, temos as nossas questões para trabalhar. Eu tenho, qualquer pessoa na face da Terra tem. Se não tivesse, não faria sentido estar aqui. Então, quando eu me desenvolvo, eu trabalho todos os 10 pilares que nós vamos falar aqui. A questão é, por que a falta de desenvolvimento também compõe esses 10 pilares? Porque nem sempre as pessoas estão dispostas a se desenvolverem. Elas querem resultados grandiosos sem pagar o preço. Elas querem resultados diferentes sem ter ações diferentes. Elas ficam acreditando sem perceber, de uma forma inconsciente, trazendo aquelas histórias dos filmes, das histórias infantis, das histórias das princesas para a vida real. Como se tudo fosse assim fácil, num passe de mágica, numa sorte, num bilhete premiado. E não é assim. Então, além das nossas crenças, né, nós temos o segundo pilar, que são as nossas questões sistêmicas. Assim como todo mundo tem crenças limitantes, assim também como tem crenças fortes, né? Nós também temos nossas questões sistêmicas. Nós inconscientemente nos conectamos com os nossos ancestrais, com os nossos antepassados. Isso não é papo de misticismo, isso não é papo de ancestralidade, de sagrado feminino, tá? Não que eu esteja desrespeitando isso, não é isso que eu estou dizendo, só estou especificando para você. Isso é fato.
Todas as religiões têm orações, têm rituais, têm várias coisas, né, que eles fazem para os antepassados, né? Igual na Igreja Católica, tem oração do jugo hereditário, tem orações para ancestralidade no Jorei, tem várias práticas, né? Por quê? Porque nós trazemos, né, no nosso DNA, nós trazemos na nossa energia, nós trazemos no nosso inconsciente toda essa memória ancestral. E tudo isso está gerando impacto na nossa vida. E mesmo se isso não existisse, se você observar, você vai ver que você é um resultado dos seus pais. Da mesma forma que se você observar, você vai ver que os seus pais são resultados das crenças dos seus avós, dos comportamentos dos seus avós, dos pensamentos e sentimentos dos seus avós. E os seus avós também, eles são resultados dos pensamentos, sentimentos, comportamentos dos seus bisavós. Então, tudo isso vai passando de geração para geração. Então, se uma geração aqui tem muito problema com dinheiro, muita falta, muita escassez, passou fome e tem muitas crenças fortes acerca do dinheiro, é esta a educação, percebe? Porque isso faz parte da educação. Isso faz parte daquilo que passa de pai para filho. Então isso vai passar para esse filho. E esse filho vai crescer dentro desse contexto e vai se tornar um adulto dentro deste contexto. E quando ele tiver filhos, ele também vai passar essa história que ele recebeu dos pais para os seus filhos. Quando esses filhos crescerem, eles vão se tornarem adultos que também vão passar parte dessa história. E o interessante é que cada geração tem a condição, né, de quebrar um pouquinho disso, mas nós não ficamos intactos de carregar essas nossas questões sistêmicas. Então, todos nós temos questões sistêmicas, independente, né, do ponto de vista da constelação familiar. Então, nem sempre nós captamos somente coisas dos nossos pais, né? Nós podemos captar coisas dos nossos avós, dos nossos bisavós e de outras pessoas do nosso sistema, porque tudo permanece no sistema, tudo está passando de alguma forma, seja na forma de pensar, de agir, de se comportar, na questão cultural interna da família, tudo está sendo passado. Então, a constelação familiar, né, ela é uma ferramenta incrível, maravilhosa e realmente abençoada, que ajuda, né, nessa quebra de padrão sistêmico, porque a força do nosso sistema, ela é muito grande, ela é muito imensa. A força do nosso sistema, ela tem um grande impacto na nossa existência, um grande impacto na nossa vida. E nesses 10 anos, né, que eu trabalho com isso, tem mais de 15 anos que eu estudo, né? E tem 10 anos que eu estou inteiramente por conta dos atendimentos. Então, eu já fiz muitos cursos, já investi muito dinheiro em curso, tá? Já investi valor de uma casa em curso. E muitos atendimentos, né? Então, o que eu vejo, né, que uma coisa que é muito forte são as nossas questões sistêmicas. Porque às vezes a gente trabalha vários desses pilares que eu vou falar aqui, e trabalha inclusive as crenças, e ainda assim fica alguma coisa puxando, ainda assim fica alguma coisa travando, ainda assim fica alguma coisa impedindo de fluir. E é essa força, que é a força da nossa ancestralidade, que é a força do nosso sistema familiar, que é a força daquilo que nós carregamos da nossa ancestralidade, né? E nem precisa ir longe, tem coisas que nós estamos carregando dos nossos pais, da nossa mãe, do nosso pai, né? E isso vem pra gente. Então, esse é o segundo pilar. Primeiro pilar, crenças limitantes. Segundo pilar, questões sistêmicas. O terceiro pilar são os nossos padrões herdados dos pais. Então, aqui no segundo eu falei um pouco sobre essa questão sistêmica, né? E abordei um pouquinho essa questão dos pais, mas nós também herdamos padrões dos nossos pais. Nós herdamos padrões dos nossos pais também de pensamento, de comportamento, de sentimento. Nós herdamos a verdade dos nossos pais. Nós herdamos aquilo que faz sentido para os nossos pais naquela época. E nós somos moldados de acordo com isso, nós somos condicionados de acordo com isso. E quando nós nos tornamos adultos, nós meio que repetimos esses padrões. Porém, em uma situação diferente, numa era diferente, numa realidade diferente, num contexto social diferente. E às vezes isso dificulta muito para que a gente vá para frente, porque lá no nosso inconsciente a gente aprendeu aquilo como uma verdade, mas não é, porque lá para os seus pais, naquela
naquela época fazia sentido e eles trouxeram isso dos avós dele, mas agora neste contexto, nessa realidade, nesse contexto social, isso se torna algo diferente. Então nós compramos isso. E dentro desses padrões herdados, às vezes o que você herda é uma fala da sua mãe. E essa fala continua impactando toda a sua existência, toda a sua vida. Então às vezes você escuta sua mãe dizendo: homem nenhum presta, homem nenhum presta. Não confie em homem, não confie em homem. Você herdou esse padrão da sua mãe. Esse padrão é da sua mãe, essa fala é dela, essa verdade é dela, esse pensamento é dela. Isso é de acordo com uma história dela. Talvez é algo que ela viveu. Pode ser também algo que ela herdou da própria mãe e nem viveu e está trazendo isso para ela e trazendo isso para você. E às vezes também você escuta a vida inteira o seu pai dizendo: dinheiro não dá em árvore, dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é difícil, dinheiro tem que trabalhar muito duro. Aí você compra esse padrão do seu pai, que é o pensamento do seu pai acerca do dinheiro. Aí aquilo se torna um padrão seu, que óbvio, né, vai se tornar uma crença limitante sua. E isso vai sendo levado aí para a sua vida. Quarto pilar, falta de autorresponsabilidade. Então, o que é a autorresponsabilidade? Estão me escutando? Vocês estão me escutando bem e vendo bem a minha imagem? Né? Tirando essa moto que passou aqui escandalosamente, estão me escutando bem e vendo bem minha imagem? Minha imagem hoje tá certinha, porque pra mim tá perfeita, né? Mas pra vocês aí eu não sei. Então só me dá um ok aqui pra mim poder saber se tá certinha, porque eu fiquei mais ou menos 10 minutos tentando entrar na live, o Instagram não tava deixando, então eu nem sei ao certo se essa imagem tá boa pra vocês. Então olha só. Quarto pilar. O quarto pilar é falta de autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? É eu me autorresponsabilizar pela vida que eu quero, pela vida que eu quero construir. Assim também como me autorresponsabilizar por aquilo que não está certo na minha vida. Nós fomos educados sem perceber a não se autorresponsabilizar, a não assumir os nossos erros, a não assumir as nossas dificuldades, a não contar os nossos desafios. Nós fomos condicionados a ter vergonha de quem nós somos e a acreditar que os nossos sentimentos são algo ruins e que são uma fraqueza. Com isso, nós tendemos a ter muita dificuldade de nos autorresponsabilizar, porque é difícil e é dolorido olhar para as nossas questões, olhar para as nossas dificuldades. E com isso, a gente cria mecanismos inconscientes de transferência, onde nós transferimos para outra pessoa a responsabilidade por aquilo que está nos acontecendo ou está deixando de nos acontecer. Então, algo acontece, por exemplo, em um relacionamento afetivo. Eu não assumo que eu também sou responsável. E eu coloco no outro a responsabilidade por aquilo. Então, num relacionamento, por exemplo, a mulher foi traída. Ela se coloca como a vítima, porque socialmente, né, no inconsciente coletivo também, já existe um peso muito grande de que a mulher sempre é a vítima da traição e o homem o canalha. E ela se coloca nesse lugar de vítima e coloca o homem 100% responsável por essa traição. Mas se a gente for olhar ali o contexto, talvez essa mulher estava fazendo papel de mãe, estava fazendo papel de filha, ou não tinha uma boa convivência com esse marido, ou não tratava esse marido bem, ou não dava carinho para ele, ou inconscientemente empurrava ele para outras mulheres, ou estava conectada com questões sistêmicas dela. Alguma questão ali ela também cooperou diretamente, indiretamente, consciente e inconscientemente para que essa traição acontecesse. Então, estou dando um exemplo aqui para vocês, né? Quando essa pessoa se coloca nesse lugar de vítima e não olha para a parte dela que cabe a ela de responsabilidade, isso faz com que ela fique num posicionamento enfraquecido. E nesse posicionamento enfraquecido, ela já informa para a mente dela que é isso e a mente já responde, não há nada o que fazer aqui. Então ela simplesmente vai ficar na falta de ação e na reclamação. E não vai ter força para agir.
Porque uma vez que eu mandei pra minha mente que eu não sou culpada, que eu não sou responsável, né? Não vamos usar a palavra culpada aqui. Uma vez que eu mandei pra minha mente que eu não sou responsável por o que aconteceu, por o que está acontecendo, pela minha insatisfação, a minha mente já manda o comando pro meu corpo. Não há nada o que fazer aqui. Então eu entro numa inércia, eu entro numa procrastinação, eu entro numa zona de conforto, que a minha mente já me disse, não tem nada o que fazer aqui. Então eu não busco solução, eu não busco ação, eu não reajo. E eu só fico ali naquele lugar remoendo. Então a falta de autorresponsabilidade é um dos pilares que trava muito o fluir da vida. Muito mesmo. Por quê? Porque eu entro nesse lugar de não ação. Eu entro nesse lugar de vítima. Eu entro nesse lugar de outro pilar, que é a postura infantil. E autorresponsabilidade não é só a pessoa que está na vítima dizendo sofro, logo existo e olha o que fizeram comigo. Autorresponsabilidade é você assumir o controle, a escolha e a decisão em relação a algo que não está legal na sua vida, em relação a algo que está te incomodando na sua vida. É assumir a escolha de falar, eu não quero isso mais, isso basta. É assumir a escolha de falar, eu também cooperei para que isso fosse assim. Eu também estou cooperando para ter esses resultados insatisfatórios. Eu também estou permitindo que essa situação aconteça e me machuque. Quando eu assumo a minha parte, a minha parcela de responsabilidade perante alguma situação, a uma relação, eu mando para minha mente um gatilho. Há algo que pode ser feito aqui, porque quando eu reconheço, eu tomo poder na minha mão. Quando eu tomo poder na minha mão, então eu tenho condição de fazer algo para que isso seja mudado e transformado. Então a autorresponsabilidade, ela é muito importante, porque quando eu não a tenho, eu fico só no mimimi, eu fico só na reclamação, eu fico só andando em círculo, eu passo uma vida igual folha de bananeira. Então a autorresponsabilidade não é só ausência da vítima explícita. Autorresponsabilidade é poder de decisão, é poder de ação, é poder de escolha, de não mais continuar vivendo o que você está vivendo. É poder de ação, de escolha, de você querer mudar o seu resultado. Porque se eu estou em um lugar que algo está me incomodando muito e eu não faço nada para mudar aquilo, eu tô na vítima. Eu tô sendo vítima de mim mesma. Eu tô sendo vítima das minhas crenças. Eu tô sendo vítima das minhas questões internas. Eu estou sendo vítima dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e da minha falta de ação. Então, não vai ter mudança, não vai fluir, não vai ter resultado diferente. Eu só vou andar em círculos. Como que a minha vida vai ter um resultado diferente se eu não estou me autorresponsabilizando e continuo ali andando em círculo? Conseguem entender o que é realmente autorresponsabilidade? Às vezes fica difícil entender isso e às vezes fica muito difícil também entender a questão do vitimismo, que a pessoa fala assim, mas eu não sou vítima. Mas vai muito mais além disso, vai mais fundo. Vocês conseguem entender o que eu estou dizendo? Me manda aqui no chat se vocês conseguiram entender, se vocês têm alguma dúvida. E enquanto isso, clica no aviãozinho aqui, convida 5 amigas para poder conhecer quais são esses 10 pilares, porque eu tenho certeza que apesar de eu não aprofundar tanto em cada um desses pilares, eu tenho certeza que o fato de descobrir quais são esses pilares e entender um pouquinho de cada um deles vai clarear muita coisa para muita gente. E isso vai fazer com que ela veja uma luzinha no fim do túnel, tenha mais esperança e tenha também condições de buscar recursos, né, para que a vida dela possa ser mudada e transformada. Então, voltando à questão da autorresponsabilidade. Então, olha só. Pandemia é um fato, certo? Mas se eu fico assim, porque a pandemia tirou meus clientes, porque até hoje eu não consegui ter clientes, porque isso, porque aquilo outro, eu estou contando historinhas acerca de algo que realmente existe. Mas se já se passou 2 anos e eu ainda não fiz nada, se isso está me incomodando, se isso está me gerando uma insatisfação tão grande e eu ainda não fiz nada, eu estou sendo vítima dessa situação que eu estou criando. E está me faltando autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, o que é? Nossa, já se passaram 2 anos de pandemia, até hoje minha agenda não voltou ao normal. Até hoje a minha situação financeira não voltou ao normal. Eu tenho que fazer alguma coisa? O que eu posso fazer aqui? Qual é a ação que eu tenho que fazer aqui? Qual é a solução que eu posso buscar aqui?
Sair da reclamação, sair do vitimismo e vir para a autorresponsabilidade. Um lugar de poder, um lugar de escolha, um lugar de decisão, tá? Então, falamos primeiro pilar, crenças, segundo, questões sistêmicas, terceira, padrões herdados dos pais, quarta, falta de autorresponsabilidade. Quinto pilar que impede a sua vida de fluir, são padrões da sua infância. Então, nos 7 primeiros anos ali, a gente foi moldando nossa personalidade, moldando o nosso caráter. E é claro que a gente ali não tinha tanta condição de lidar com as coisas que nos aconteciam. Tanto que muitos adultos nem lembram da sua infância, porque eles preferiram bloquear essas memórias. Então ali a gente não tem capacidade cognitiva tão grande de lidar com os eventos. Porém, nós geramos registros, né? Nós geramos registros de falta, de rejeição, e às vezes são coisas tão minúsculas que geram esses registros. E também herdamos, né, dessa infância, trazemos para a nossa vida adulta os nossos traumas. Aquilo que nós vivemos com o pai, que vivemos com a mãe, que vivemos na escola, nós trazemos aquilo para a vida adulta. E muitas das vezes, né, esses sentimentos hoje travam o nosso fluir, impedem a nossa vida de fluir, que são medos, são inseguranças, são conflitos internos, ansiedade, medo da rejeição. E esses sentimentos, eles se apresentam na nossa vida adulta de inúmeras formas, tá? Não igual na infância. Às vezes você acha que você não tem mais medo de certa coisa que você tinha lá, mas hoje você tem um medo diferente. Então, sem perceber, nós somos adultos com reflexos da nossa infância, da nossa criança, que vivenciou todas essas dificuldades e traumas lá. Então, essa semana eu comentei aqui, não sei se foi nos stories, foi em alguma live que eu fiz, que eu fazendo um exercício de reprogramação mental, que eu tava fazendo para desbloquear mais o meu fluir na vida. Como eu disse para vocês, não existe nenhum ser humano na vida, na Terra, que tá pronto. Eu quero chegar muito longe. E aonde eu quero chegar, eu ainda tenho que desbloquear muita coisa na minha vida. Eu ainda preciso trabalhar muito esses pilares aqui para cada vez mais desbloquear o meu fluir. Então, eu tava trabalhando isso, né? Que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito para poder chegar onde eu quero. Ninguém chega lá, gente, no milhão, no sucesso, em rodar o mundo, em ser milionário, bilionário, seja o que for, sem se desenvolver, não. Essas pessoas precisam trabalhar esses pilares aqui, porque senão não vai. Se alguém vai, não se sustenta e uma hora desce. Aí você pode até perguntar, mas e aquelas pessoas que não se desenvolvem nem nada? As crenças fortalecedoras dela, a clareza com a missão dela, a vontade dela é tão maior que supera todos esses pilares aqui. Mas é claro que em outras áreas da vida dela, esses pilares vão estar gritando. Então, aí eu fazendo o exercício, eu percebi que a minha dificuldade, né, naquilo que eu estava trabalhando, estava conectada com um evento da minha infância, que eu não tenho clareza direito, que eu não me lembro direito. Os cachorros. E que aconteceu na escola. Eu tava, deve que no primeiro ou no segundo ano de escola, né? Aprendendo a escrever ali, a alfabetização. E eu lembro que eu perguntei alguma coisa e eu fui zombada pela sala inteira, de propósito. Não é porque eu perguntei algo errado. E aquilo ali ficou registrado dentro de mim. Então, durante a minha vida toda, eu carreguei uma timidez, eu carreguei uma dificuldade de conversar em público, eu não apresentava trabalhos na escola. Só na faculdade que eu comecei a romper isso. Por quê? Porque na faculdade de psicologia, porque na faculdade de publicidade eu não tinha isso rompido. Na faculdade de psicologia eu já tava com isso bem assim, nada a ver. Por quê? Porque eu tive que trabalhar isso em mim na marra, porque eu queria muito o meu carro, eu queria muito a minha casa. E para isso, eu precisava dar as caras no meu grupo de coach. Então, para quem não colocava a cara numa sala de aula, eu enfrentei a mim e o meu medo, a minha dificuldade de exposição, né? Porque lá dentro tinha um medo da crítica por causa daquilo que eu vivi lá na minha infância. E fui parar numa sala de 30 pessoas para dar aula. Pessoas que eu nunca vi pela primeira vez, sem preparo nenhum. Mas aquilo se tornou muito pequeno para mim, porque a minha vontade de ter o meu carro, de ter minha casa, era gigantesca. Então, muitas das coisas, né, quando a gente tem clareza com essa missão, com aquilo que a gente quer construir na nossa vida, isso é tão forte que já
quebra muito desses pilares. Em algumas outras áreas da nossa vida, esses pilares já não vão estar mais atuando por causa da nossa força de ação. Mas em algumas outras áreas, esses pilares vão estar atuando porque são coisas mais difíceis ou que são mais densas, que estão mais profundas, tá? Então, assim, hoje quer dizer que eu não tenha medo de crítica, que eu não tenho timidez nenhuma? Não. Na área do trabalho, eu rompi. Tanto que pra estar com a cara aqui na internet, eu demorei muito, ó. Só com pandemia mesmo que eu vim pôr a cara aqui, porque eu não tinha pra onde correr. Ou eu punha a cara aqui ou eu tava ferrada. Se não fosse isso, talvez até hoje eu nunca teria aparecendo aqui, muito menos estaria fazendo live, não sei. Mas isso quer dizer que em outras áreas da minha vida eu não tenha medo de crítica? Eu não me sinta insegura? Eu não tenha medo da timidez? Não, é claro que eu tenho. Então esse pilar, né, lá da coisa da infância, mesmo tendo um evento específico, ele também reverberou em outras áreas da minha vida. Mas na área profissional, eu consegui ter essa força e isso deixou de ser forte. Em algumas áreas, talvez eu vou ter que olhar para isso, ressignificar, fazer uma programação. Importante vocês entenderem isso. Então, nós trazemos, né, todos esses padrões, esses traumas, esses eventos que marcaram a gente na nossa infância para a nossa vida adulta. E isso está reverberando em todas as áreas da nossa vida. Em algumas, muito mais. Então, primeiro, pilar, crenças, segundo, questões sistêmicas. Quarto, padrões herdados dos pais. Quinto, padrões da infância. Sexta, pilar, falta de autorresponsabilidade. Sétimo pilar, falta de merecimento. Não adianta você falar assim, não, mas eu acho que eu mereço. Todo mundo acha que merece. Mas lá no fundo, será que você realmente merece a vida que você quer? Será que você realmente merece o relacionamento que você deseja? Será que você realmente merece a quantidade financeira que você tem? Aí você pode me responder assim, não, mereço, claro que eu mereço, sou uma pessoa boa. Você merece. Mas será que você realmente está permitindo-se receber e ter merecimento disso? Será que você não se sente culpada em ter essa vida incrível? Será que você não se sente culpada da noite para o dia começar a ganhar muito dinheiro? Porque o não merecimento está bem atreladinho à culpa aí. Então, eu quero 1 milhão. Mas, dentro de mim, eu ainda tenho que trabalhar merecimento. Porque se eu ainda não tenho esse 1 milhão, eu ainda tenho padrões, eu ainda tenho crenças, ainda tenho questões sistêmicas. E eu ainda tenho no merecimento, porque eu podia simplesmente amanhã acordar milionária. Mas na hora que eu penso nisso, me dá um trelelé aqui dentro. Então tem questões aqui ainda para serem trabalhadas. Então, quando eu quero algo muito grandioso, né, esses padrões eles estão operando. E também, né, esses pilares estão operando. E também esse sentimento de não merecimento, essa dúvida se será que eu mereço? Será que eu posso? Será que eu posso ter algo tão incrível aqui? E essa questão do pilar do não merecimento, ela é muito forte. Porque o mais comum é a gente não se permitir merecer isso. Por quê? Porque alguém no meu sistema não viveu isso. Porque alguém no meu sistema perdeu a vida por isso. Porque alguém no meu sistema não pôde vivenciar nada disso. Então, como que eu vou vivenciar isso? Não é certo, não é justo, é errado, estou traindo. Ainda mais se os seus pais não puderam vivenciar isso que você tanto deseja, a sua tendência é travar sua vida, é se auto-sabotar, é não se permitir, é entrar no processo de culpa, no processo de medo, de traição inconsciente e não se permitir realizar isso que você quer na sua vida. Então esse pilar, ele trava muito o seu fluir na vida, né? E é por isso que eu te falo, né? Você é responsável pela vida extraordinária que você quer criar, assim como você também é responsável pela vida que você está tendo agora, porque são esses pilares que estão gerando esses resultados. Então, percebem o tanto que o não merecimento gera travamento? Querer é uma coisa, querer aqui é uma coisa, permitir aqui é outra. Então, nós temos um vínculo com o nosso sistema familiar muito grande, muito grande. Por isso que eu falo pra vocês, sabem? Constelem, porque a constelação familiar, ela vai lá no fundo de situações que estão gerando todos esses outros pilares. Porque a força de amor que a gente tem com o nosso sistema é muito grande. E a gente se sacrifica por esse sistema. A gente se sacrifica pelos nossos pais. A gente entra na não permissão, no não merecimento, na autossabotagem, para poder, por amor, mostrar para aquela pessoa que você também sofre como ela.
que você também vê a dor dela através da sua dor. Você cria processo de autossabotagem, de não fluidez na sua vida para mostrar para alguém que eu estou aqui por você. Eu não vou viver algo diferente, porque eu vejo a sua dor. Eu não me permito viver algo diferente, porque senão eu estaria traindo você. É esse o diálogo interno que fica dentro de você. Então, o não merecimento é um pilar que trava muito, muito, muito mesmo o fluir na vida. Então, 8º pilar. Mentalidade. A sua mentalidade, o seu mindset, ele tem um poder enorme na sua vida, porque a tua mente, ela comanda tudo. Então as pessoas, né, nós não fomos educados também a trabalhar o nosso desenvolvimento mental, o nosso mindset. Hoje em dia, de um tempo para cá, se escuta muito a falar de mindset, de mudança de mentalidade, de mudança de mindset. Quando eu trabalho a minha mudança de mindset, eu estou trabalhando as minhas questões internas, o meu autoconhecimento, meu desenvolvimento, as minhas crenças limitantes, eu estou expandindo a minha mente, eu estou expandindo a minha consciência, eu estou conhecendo questões novas, eu estou conhecendo formas novas de funcionar. Então, uma pessoa que quer ter mais dinheiro na vida, se hoje ela não está tendo, é porque o padrão de mentalidade dela está totalmente conectado com a escassez. Dentro desse padrão de mentalidade dela, tem crenças limitantes, tem padrões herdados, tem postura infantil, tem todos os outros pilares que eu já falei que eu ainda vou falar. Para essa pessoa vir para uma vida de riqueza, né, de ser milionária, ela precisa começar a trabalhar o mindset dela, de sair da escassez e vir para a prosperidade. Porque o nosso a nossa mentalidade, o nosso mindset, ele está ditando a nossa vida, ele está determinando tudo. É só vocês observarem, as pessoas estão exatamente onde elas se colocam. Então, tudo é moldável. O nosso cérebro é um músculo que pode ser modulado. Existe ciência para isso, né? Existem estudos que mostram isso. Você não nasceu assim, vai morrer assim. Tudo é moldável. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado. Neuroplasticidade. Tudo aqui dentro pode ser transformado, tudo aqui dentro pode ser transformado. Assim como no seu corpo também. Então, quando você começa a mudar isso daqui, a trabalhar a sua mente, que é a sua máquina mais poderosa, e começa a investir no seu mindset, na sua mentalidade, você também começa a abrir a tua mente. E isso também já faz você se desconectar muito das suas crenças limitantes, das suas questões sistêmicas, faz você também sair um pouco desses padrões herdados e começar a criar a sua vida a partir de você, da sua história, tá? Usar ferramentas, terapia, outras coisas, né? Processo de coaching, reprogramação mental, também vão te ajudar nessas partes. Mas não adianta você só ficar trabalhando pontualmente se você não aprender a desenvolver a sua mente, se você não aprender a mudar os seus paradigmas, se você não aprender a ampliar a sua visão de mundo. Então, tem muitas pessoas que ficam só investindo em terapias, mas não desenvolvem isso daqui. Da mesma forma que tem gente que fica só tentando desenvolver isso daqui, mas chega a um ponto que tudo emperra, tudo empaca. Por quê? Porque tem questões internas para trabalhar, porque tem questões sistêmicas, porque tem crenças para trabalhar. Então, tudo faz parte. Por isso que eu trouxe para vocês aqui 10 pilares que impedem a vida de vocês de fluir, porque tudo faz parte. É você escolher por onde começar, o que você pode fazer agora, o que é mais urgente agora, que eu tenho certeza que de estar falando aqui, você já vai assim, nossa, eu preciso constelar urgente. Tenho questões sistêmicas urgentes para ser trabalhadas. Nossa, eu preciso trabalhar minhas crenças. Nossa, eu preciso me desenvolver no comportamental, preciso fazer um processo de coach. Então, o fato de saber esses pilares já faz você perceber o que você tem que buscar, qual é a ferramenta que você tem que buscar, qual é o profissional que você tem que buscar, quais são os apoios que você precisa buscar, quais são os filmes, quais são os livros que você pode buscar. O nono pilar é falta de ação. Aí você pode falar assim, nossa, mas você já falou de autorresponsabilidade que requer ação. Por que você está falando de ação de novo ainda? Por quê? Porque não adianta você saber o que tem que ser feito se você não fizer. Porque não adianta você ler um livro se você não tiver ação. Porque não adianta você ver um filme, um documentário se você não tiver ação. Porque não adianta você fazer um processo de coach se você não tiver ação.
E isso é algo muito comum na gente. Muitas coisas vocês sabem, assim também como tem coisas que eu sei e que eu ainda não coloquei em prática. Não adianta, se eu não tiver ação, não vai mudar. Isso faz com que você trave muito o seu processo. Tem gente que chega para fazer uma constelação e acha que a constelação é mágica. Acha que a constelação vai resolver a vida dela sozinha. Não vai. Você tem que fazer o seu movimento. Não adianta você querer fazer um processo de coach achando que o coach vai resolver sua vida sozinho, porque não vai. Você também precisa se movimentar. Não adianta você saber como você funciona, como você está funcionando, o que tem que ser feito, se você não fizer. Tem que ter ação. E às vezes ter ação é muito difícil, porque ter ação requer romper as suas barreiras, requer romper as suas crenças, requer romper os seus vínculos de fidelidade sistêmica, requer lidar com a sua falta de merecimento, requer coragem, requer lidar com a possibilidade de crítica, de conflito, de ansiedade, do medo do desconhecido. Só que vocês precisam entender que o adulto, a postura adulta, né? Porque o 10º pilar é justamente a postura infantil. O adulto, ele precisa ter autorresponsabilidade para ter ação. Porque se você não tem autorresponsabilidade e não tem ação, você se mantém na postura infantil. E às vezes você pode falar assim, mas eu estou procurando, estou fazendo terapia, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo outro. Mas se você ainda não está se comprometendo suficientemente com a ação, você ainda está na postura infantil. Porque senão você vai passar a sua vida inteira fazendo terapia, fazendo um monte de curso, lendo um monte de livro, vendo um monte de documentário, e você não vai ter ação. E se você não tiver ação, o resultado não vai vir. Tudo isso vai te ajudar? Claro, mas não vai ser proporcional ao resultado extraordinário que você quer. Então você precisa lembrar, você é responsável pela forma como a sua vida está hoje, seja ela boa ou ruim. Da mesma forma que você é responsável pela vida extraordinária que você quer criar. Mas não adianta você saber todos esses pilares aqui se você não tiver uma ação. Não adianta você vir aqui toda quarta, né? Hoje a gente tá fazendo na quinta, mas não adianta você vir aqui toda quarta-feira fazer aula comigo se você não tiver ação. Não adianta você já saber que você precisa fazer uma constelação e você não ter ação. Da mesma forma que não adianta você fazer uma constelação e ver qual é a postura que você tem que mudar e não ter ação. Não adianta você continuar querendo uma vida diferente da que você está tendo se você não ir para a sua postura adulta de ter ação. Porque senão você vai continuar na postura infantil, que é o nosso 10º pilar. Então, qual é a frase que mostra literalmente a questão da postura infantil e da postura adulta? Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E eu quero que você reflita aqui agora, quem é que está no comando da sua vida? É a sua postura infantil ou é a sua postura adulta? É você adulta ou é você criança? Porque a sua criança ela está dentro de você e ela sempre vai estar. Mas a questão é, quem está no comando da sua vida? Você está fazendo o que tem que ser feito como uma adulta, com autorresponsabilidade, tendo ação, ou você está fazendo o que quer? Porque a criança faz o que quer. Quem em você procrastina é a criança. É a criança que fala, não, depois eu faço. O adulto, ele faz. Quando você era pequena, sua mãe falava, vai escovar o dente. Você enrolava. Vai escovar o dente, você enrolava. Vai escovar o dente, você enrolava. Senta pra fazer o dever. Você fazia do jeito que você queria, até você apanhar. Até você ficar de castigo. Portanto, hoje na vida adulta não tem a mãe ali com o chicotinho, não tem a mãe que pode pôr de castigo. Quando eu falo chicotinho, gente, é forma, tá, de explicar, tá? Eu gosto de explicar tudo aqui para não ter mal entendido também. Então, como não tem ninguém com chicotinho ali, aí você fica assim, não, qual quiser eu faço. Depois eu faço. Aí você vive sua vida emendando a segunda na terça, a terça na quarta, a semana na outra semana, o fevereiro em março, o março em abril, 2019, 2020, 2020, 2021 e vai embolando vida em cima de vida, viveu um monte de coisa, mas não viveu nada. Porque você tá na postura infantil. Então a postura infantil faz você procrastinar, faz você ficar na inércia, faz você não ter ação, faz você não fazer o que tem que ser feito. A postura infantil faz você criar um monte de desculpinhas pra você, um monte de histórias pra você, um monte de justificativa pra você. Faz você saber o que tem que ser feito e não fazer. A postura infantil faz com que você bloqueie tudo na sua vida. Por quê? Criança não tem relacionamento afetivo.
Criança não casa, criança não tem vida sexual, criança não tem sucesso, criança não faz dinheiro, criança ganha dinheiro. E você fica na postura esperando ganhar dinheiro. O adulto faz dinheiro. O adulto sai para trabalhar, o adulto sai para fazer dinheiro, o adulto faz acontecer, ele faz o que tem que ser feito. Não interessa se eu estou com medo, eu vou fazer o que tem que ser feito. Se eu estou com muito medo, é um medo gritante, quem é que vai me ajudar a lidar com esse medo para que eu faça o que tem que ser feito? Pronto, vou buscar essa pessoa. Se eu tenho que fazer tal coisa, se eu tenho que acordar, pronto, eu vou acordar. Eu não vou ficar enrolando. Por isso que empreender é difícil, porque você não tem um patrão para te cobrar, você mesmo é a patroa. Aí você enrola. Só que você não entende que você está enrolando a sua vida, a sua história, o seu sonho, o seu negócio, a sua vida extraordinária. Então a gente precisa muito trabalhar essa postura adulta. Porque a criança, ela vai querer ficar de boa, ela vai querer enrolar, ela vai querer ver mais um capítulo no Netflix, ela vai querer fazer isso, ela vai querer fazer aquilo outro. Não que você não tenha que fazer isso. Você tem que ter os seus momentos de estar com você e nutrir a sua criança. Mas isso tem que ser dosado, porque você está em um corpo adulto, em uma sociedade adulta que te exige postura adulta, senão você vai ser engolida. Aí você vai entrar na frustração, na comparação, e você vai começar a se sentir muito mal, invalidada por não estar conseguindo aquilo que você consegue, porque você está nessa postura infantil. Entende? Então você não se permite ir para a vida, você não se permite fluir na vida. E é muito importante trabalhar este adultecer, tá? Então, desses pilares aqui, desses 10 pilares, né? O que eu acho assim mais importante é você trabalhar mesmo este adultecer e trabalhar as suas questões sistêmicas. Porque se você for trabalhar os outros pilares, mas se você tiver uma questão sistêmica muito forte, muito enraizada, que tem um contexto bem mais profundo na sua história, isso vai estar sempre te puxando, isso vai estar sempre te consumindo e isso vai estar sempre te travando e atrapalhando o seu fluir. Então, quando eu constelo também, né, eu ajudo essa postura infantil para adulta. Então, quem puder, sabe, constele pelo menos uma vez realmente na vida. Porque mesmo trabalhando todos esses pilares, a força do nosso sistema, ela é muito forte. A força do nosso sistema, ela tem um impacto muito grande. O nosso vínculo com o nosso sistema, ele é muito forte. Então, para recapitular, primeiro pilar, crenças limitantes. Segundo pilar, questões sistêmicas. Terceiro pilar, padrões herdados dos pais. Quarto pilar, padrões da infância. Quinto pilar, falta de autorresponsabilidade. Sexto pilar, falta de merecimento. Sétimo pilar, falta de ação. Oitavo, mentalidade mindset. Nono, postura infantil. Então, ficou alguma dúvida em você sobre algum dos 10 pilares que vocês querem que eu explique aqui um pouquinho? Fez sentido para vocês? Para quem não está acostumado com as minhas aulas são aulas mesmo. Não fico aqui enrolando, não fico aqui gastando o seu tempo à toa, não. Eu venho, tiroteio de conteúdo mesmo. Então, às vezes, fica até um pouco de muita informação para vocês aí. Mas se tiver alguma dúvida, me mande aqui no chat aqui que eu vou responder vocês, tá? Então, eu deixei um recadinho lá também nos stories hoje. A partir do dia 10, os meus preços vão ser reajustados, tá? Os valores de investimento nas ferramentas que eu trabalho vão ser reajustados. Então, se você deseja fazer alguma coisa, constelar, fazer qualquer coisa, entre em contato comigo para você adquirir esse valor, tá bom? E toda quarta nós temos a nossa aula, né, do Empreenda Sem Limites. Para você que empreende ou não, essas aulas servem para você, onde cada quarta temos um tema diferente. Seja para trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, seu desenvolvimento profissional, que estão correlacionados a essas questões, né? As nossas questões sistêmicas, as nossas crenças limitantes, ao nosso desenvolvimento mental, emocional, comportamental, ferramentas de reprogramação mental, de coaching e de neurociência, tá? Então, se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou encerrar a nossa aula aqui. Eu agradeço vocês que estiveram aqui, agradeço todos vocês que passaram por aqui.
A aula vai ficar salva por algum tempo ainda, até eu baixar ela e mandar ela para o YouTube, porque essas aulas não ficam salvas. Eu disponibilizo elas na comunidade das minhas alunas, dos meus cursos pagos. Então, quem chegou aí agora, quiser assistir enquanto eu baixo aqui e arrumo tudo, dá tempo de você assistir e descobrir quais são os 10 pilares que estão impedindo a sua vida de fluir e entender qual desses 10 pilares você precisa, assim, para ontem, começar a trabalhar para realmente você começar a criar a vida extraordinária que você deseja, tá? Lembre-se, você é responsável pela vida que você está vivendo hoje, assim como também é responsável pela vida extraordinária que você quer criar.